E aí, tudo bem com você? Vamos continuar refletindo, analisando, pensando, ponderando, aprendendo com Judas, o apóstolo traidor. Eu já me fiz esta pergunta: por que Judas? Porque dos 12 apóstolos, logo Judas vai ser o traidor. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Eu sempre fico me perguntando, mas por que em Judas? Não poderia ser outro? Não poderia ser Pedro, por exemplo? Você já parou para pensar que Satanás tinha Pedro como um alvo? Sim, se você analisar, você vai perceber que Pedro era o alvo de Satanás para aprontar, trair Jesus. Satanás tinha Pedro como alvo. Eu vou lhe mostrar isso lendo Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Jesus disse para Pedro: Simão, Satanás pediu para peneirar você como o trigo. Cirandar, peneirar, saculejar, sacudir, balançar. Mas eu roguei por ti. Já em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, Jesus vai dizer para Pedro que ele está sendo uma pedra de tropeço. Olha que coisa maluca, Jesus vai dizer para Pedro que Pedro está atrapalhando Jesus. Então, Pedro sempre foi ali um alvo de Satanás. Satanás sempre tentou derrubar Pedro. Satanás sempre tentou influenciar nas decisões de Pedro. Agora, por que ele não conseguiu? Isso aqui é interessante. Eu vejo pelo menos 2 motivos pelos quais Satanás não conseguiu entrar em Pedro. Bom, em primeiro lugar, Satanás só vai entrar em quem está dando brechas. E ele poderia ter usado qualquer um dos 12 apóstolos, mas Judas é o que dá mais brecha. Agora, Pedro, preste atenção numa coisa. Ele sempre esteve pertinho de Jesus. Então, dos 2 motivos que eu vejo pelos quais Pedro conseguiu escapar dessa, Satanás não conseguiu brecha em Pedro, o primeiro motivo é que Pedro sempre esteve perto de Jesus. Pedro sempre viveu próximo de Jesus. Você já deve ter ouvido muita gente falar, ou até você mesmo já analisou isso na Bíblia, que Jesus trabalhava com as multidões, com a multidão, com os seguidores, com os discípulos, com os 12 apóstolos, e dos 12 apóstolos, 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Esses 3 mais próximos de Jesus. Então preste atenção nisso. Judas nunca esteve próximo. Judas nunca fez parte do grupo mais próximo de Jesus. Ele nunca quis tanta proximidade. Pedro não. Pedro sempre teve proximidade com Jesus. Preste atenção numa coisa. O único momento em que Pedro ficou um pouco distante de Jesus, aí Pedro comete aquele erro. Em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, anotei para você, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, quando Pedro nega Jesus, que as pessoas perguntam para ele se ele não era seguidor de Jesus, ele vai dizer em Lucas 22, 57, eu não o conheço. Que coisa! Agora interessante, porque Pedro também não estava mentindo. De fato, ele não conhecia Jesus tão bem, apesar de andar com ele 3 anos e meio. Jó também disse isso uma vez. Eu te conhecia de ouvir falar. Então, quando Pedro estava próximo a Jesus, ele era protegido. Então, você e eu também. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais distantes de certas coisas nós vamos ficar. Quanto mais próximo de certas coisas, mais distantes de Jesus vamos ficar. E aí podemos errar e muito. Então, 2 razões, 2 motivos pelos quais eu penso que Satanás não encontrou uma brecha para entrar em Pedro. A primeira é essa: Pedro sempre estava próximo de Jesus. E a segunda, Pedro sempre foi verdadeiro. Pedro não tinha 2 caras. O que ele queria perguntar, ele perguntava na lata. O que ele tinha dúvida, ele questionava. Todos os apóstolos podiam questionar a Jesus. Filipe questionou, Tomé questionou, Pedro questionou, Judas questionou. Agora, só Judas enganava, só Judas mentia, só Judas estava bolando um plano maquiavélico. Pedro sempre foi verdadeiro. Ele perguntava, ele discordava, ele falava o que ele pensava.
Então, veja bem, Jesus não rejeita os Pedros, aquele que fala a verdade. Sabe, às vezes é melhor você ser um amigo que pergunta, que questiona, que fala, do que ser um amigo que concorda com tudo, mas por trás está aprontando. Pense sobre isso.